Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver média aritmética, moda e mediana a partir das tabelas de frequências. Nas aulas anteriores, realizadas de forma presencial, nós vimos como calcular média aritmética, moda e mediana para um conjunto de dados estatísticos. Nós vamos agora ver como calcular essas medidas de tendência central quando os dados de uma pesquisa estão representados em uma tabela de frequências, certo? Onde nós vamos acompanhar dois exemplos. Então, acompanhando a leitura aqui no primeiro parágrafo do livro, pessoal, nós temos assim, vejam. Utilizando os valores, números ou intervalos e as frequências absolutas das tabelas de frequências das variáveis quantitativas, podemos calcular a média aritmética, a moda e a mediana de seus valores. Acompanhem alguns exemplos. Exemplo A, pessoal. Frequências do número de irmãos de cada aluno de uma classe. Então, pessoal, aí nesse primeiro exemplo foi realizada uma pesquisa para saber o número de irmãos de cada aluno de uma classe, certo? E os resultados dessa pesquisa estão dispostos na seguinte tabela. Nós vimos que o autor, na primeira linha, representou os diferentes valores do número de irmãos dos alunos da turma. E na segunda linha, ele representou a frequência absoluta de cada um desses diferentes valores. Então, pessoal, nós temos aí a primeira linha, os diferentes valores da variável da pesquisa, e nesse caso foi o número de irmãos, e na segunda linha, a frequência absoluta de cada um desses diferentes valores. Vamos analisar aí os dados da tabela. Vejam, por exemplo, número de irmãos, 0, frequência absoluta, 8. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Naquela turma, há 8 pessoas e possuem 0 irmãos, ou seja, naquela turma há 8 alunos e são filhos únicos. Naquela turma há 15 alunos com um irmão. Vejam que com o irmão a frequência absoluta é 15. Logo, há 15 pessoas naquela turma e tem apenas um irmão. Continuando, pessoal, nós vemos que com 2 irmãos a frequência absoluta é 12. Com 3 irmãos, a frequência absoluta é 5, ou seja, naquela turma há 12 pessoas com 2 irmãos e 5 pessoas com 3 irmãos. Pessoal, para nós sabermos o número total de participantes da pesquisa, como nós vimos, nós temos que fazer o somatório das frequências absolutas. Então, pessoal, fazendo a soma aí, nós temos, 8 mais 15, 23. 23 mais 12, 35. 35 mais 5, 40. Ou seja, o número total de elementos da população foi 40 alunos, certo? Então, pessoal, a partir da análise dos dados dessa tabela, nós vamos agora calcular as medidas de tendência central, começando pela média aritmética. Ou seja, pessoal, se nós quiséssemos saber qual é a média de irmãos por aluno daquela turma, o que faríamos, certo? Qual é a moda do número de irmãos dos alunos da turma? Qual é a mediana do número de irmãos
dos alunos da turma, certo? Para isso, vamos calcular a princípio a média aritmética. Pessoal, vocês lembram nas aulas anteriores que para um conjunto de valores, a média aritmética é definida como sendo o somatório de todos os valores do conjunto dividido pela quantidade de valores. Nesse caso, pessoal, nós queremos saber qual é a média de irmão por aluno na sala. Então, o raciocínio é nós fazermos o somatório da quantidade de irmãos de todos os alunos da turma e dividir esse resultado pela quantidade de alunos na turma, certo? Aí, pessoal, por exemplo, se nós tivéssemos o conjunto de valores, observando a tabela, nós teríamos o número 0 irmão se repetiu 8 vezes dentro do conjunto de valores. Então, quando eu fosse fazer a soma, então eu faria 0 mais 0 mais 0 mais 0 e assim por diante. É a mesma coisa que eu fizer 0 vezes 8, ou 8 vezes 0. Então, eu tenho 8 pessoas vezes 0 irmão, ou 0 irmãos vezes 8 alunos, certo? Aí eu faria mais. Um irmão, pessoal, naquela turma há 15 pessoas. Então, se eu pegar a soma do número de irmãos de todos os alunos da turma, eu vou fazer 0 irmãos vezes 8 alunos, vamos chamar, e mais 15 alunos vezes um irmão, ou um irmão vezes 15 alunos, mais 12 alunos vezes 2 irmãos, ou 2 irmãos vezes 12 alunos, mais 5 alunos vezes 3 irmãos, ou 3 irmãos vezes 5 alunos. Tudo isso, pessoal, dividido por o número total de participantes da pesquisa, ou seja, o número total de elementos da população, nós vimos que é 40 alunos, certo? Então, pessoal, 8 alunos vezes 0 irmão vai dar 0 irmão, mais 15 alunos vezes 1 irmão vai dar 15 irmãos, mais 12 alunos vezes 2 irmãos vai dar 24 irmãos, mais 5 alunos vezes 3 irmãos vai dar 15 irmãos. Tudo isso dividido por 40. Aí isso vai ser igual. Pessoal, fazendo a soma 0 mais 15 mais 24 mais 15, eu vou ter um total de 54 irmãos. E eu vou dividir por 40 alunos na sala. Então, o número total de irmãos de todos os alunos da sala é 54 irmãos, dividido por 40 alunos. Isso vai dar igual a 1,35. Logo, pessoal, a média de irmão por aluno naquela turma é de 1,35 irmãos por aluno, certo? Essa é a média aritmética do número de irmãos por aluno naquela turma, certo? Pessoal, observando aí a reflexão, nós temos, fique atento, embora 1,35 irmão aparentemente seja um absurdo, é correto um valor desse tipo, assim como 3,5 ovos por partida, 7,2 medalhas por Olimpíada, e etc. Pois a média aritmética é uma medida de tendência. Ou seja, pessoal, a média aritmética, como nós vimos na aula anterior, é um valor teórico e, digamos assim, pode substituir o conjunto de valores, certo? Muito bem. Pessoal, após calcularmos a média do número de irmãos por aluno na turma, vamos agora observar a moda do número de irmãos. A moda, pessoal. Minha gente, nós vimos que no conjunto de valores, a moda é aquele valor de maior frequência, ou seja, é aquele valor que mais aparece.
e mais se repete dentro do conjunto de valores. Aí nós não temos o conjunto de valores, mas nós temos a tabela de frequências. Então, pessoal, a moda nós temos que a maior frequência é 15 e corresponde ao valor 1 irmão. Logo, a moda do conjunto é 1 irmão. Voltando para a tabela, pessoal, para descobrirmos quem é a moda do conjunto de valores, é bem simples. Primeiro, nós não sabemos que a moda não é aquele valor de maior frequência, aquele valor que mais se repete. Então, observando a tabela, nós vemos que a maior frequência é o número 15. Aí, em seguida, eu vou observar qual é o valor da variável e tem essa maior frequência. O valor da variável e tem essa maior frequência é o número 1 irmão. Logo, a moda do conjunto é 1 irmão. Então, minha gente, a moda é o valor da variável e tem maior frequência, ou seja, é o valor que representa o número de irmãos e tem maior frequência. Logo, a moda do conjunto é 1 irmão. Minha gente, é importante salientar que na hora de você calcular a moda do conjunto, você tenha cuidado para não achar que a moda do conjunto é a maior frequência. Não, a moda do conjunto é o valor e tem essa maior frequência. Então, por exemplo, você poderia achar que a moda do conjunto é 15, porque 15 é a maior frequência. Não. A moda do conjunto é o valor da variável número de irmãos e tem essa maior frequência. Logo, a moda do número de irmãos é 1 irmão, certo? Então, pessoal, vejam e já calculamos. Primeiro, a média do número de irmãos é 1,35 irmãos e agora calculamos a moda do número de irmãos. A moda é 1 irmão, certo? Vamos agora finalizar esse exemplo A, calculando a mediana do número de irmãos dos alunos da turma. Minha gente, vocês lembram que a mediana de um conjunto de valores é definido como um valor está localizado exatamente no centro, exatamente no meio do conjunto de valores. Nós vimos que quando a quantidade de valores de um conjunto colocados de forma ordenada é ímpar, a mediana será o valor que está exatamente no centro do conjunto. Quando a quantidade de valores, pessoal, do conjunto é uma quantidade par, para calcular a mediana, o que é que nós fazemos? Vocês lembram? Eu seleciono os dois valores centrais do meio do conjunto. Após selecionar os dois valores que estão no centro do conjunto, eu vou apenas somar eles e dividir por 2. O resultado disso é a mediana, certo? Então, pessoal, vamos agora ver qual é, a princípio, a posição dos dois elementos que estão no meio do conjunto, certo? Vejam, como, pessoal, o total de elementos da pesquisa é 40, ou seja, participaram da pesquisa 40 alunos. No conjunto de valores, imaginem, eu vou ter 40 valores, certo? 40 valores. Então, qual será a posição dos dois valores que estão no centro do conjunto? Vejam. Aí nós temos aí a mediana. Como o total de frequências é 40, um número par, os valores centrais são o 20º e o 21º. Aí, pessoal, vejam, como é que eu faço? Eu pego o número total de participantes da pesquisa e divido por 2. 40 dividido por 2, 20. Então, pessoal, os valores que estão no centro do conjunto são o 20º
e o valor seguinte, e é o 21º, certo? Como o autor colocou aí 20 e depois 20 mais 1, 21. Então, minha gente, ó, nós já sabemos, imagine, qual a posição dos valores que estão no centro do conjunto, certo? São o 20º e o 21º, de um total de 40 valores. Agora, nós precisamos saber quem são o 20º e o 21º valor daquela lista, certo? E nós vamos ver quem são esses valores observando a tabela. Vejam, aí pessoal, vamos voltar para A. Vejam. Ó, eu sei que, observando a tabela, 0 irmãos, há 8 alunos. Então, pessoal, se nós tivéssemos aí o conjunto de valores, o 0 iria se repetir 8 vezes. Quer dizer que do primeiro até o 8º valor da lista, esses números são o 0, certo? Do primeiro até o 8º valor da lista é o 0. Depois do 0, pessoal, em ordem crescente, vem o número 1 irmão. E o valor 1 irmão, ele tem frequência 15, ou seja, significa que o número 1 irmão se repetiu 15 vezes. Então, do primeiro ao 8º valor é o 0. E do 9º valor, pessoal, por diante, esses valores serão 1, certo? Só que aqui nós temos, ó, 8 mais 15, eu vou ter igual a 23. Então, pessoal, ó, do primeiro até o 8º valor, esses números são o 0. Depois, pessoal, do 9º valor até o 8 mais 15, 23. Do 9º valor até o 23º, fazendo uma soma dessas duas frequências, esse número será o 1, certo? Então, vejam. Do 9º valor, pessoal, até o 23º valor daquela lista formada por 40 valores. Do 9º até o 23º, esse valor vai ser o 1, certo? Até o 23º é o 1. Para calcular a mediana, eu vou precisar saber quem é o 20º e o 21º. Então, se o 23º é 1, o 22º, o anterior, vai ser 1. O 21º vai ser 1 também. E o 20º também vai ser 1. Então, pessoal, os valores que ocupam as posições centrais do conjunto de valores, que são o 20º e o 21º, são o 1 e o 1, certo? Então, aí nós identificamos quem são os valores que estão no centro do conjunto, certo? Fazendo aqui a leitura, como o autor pôs no livro, veja. Se colocados na ordem crescente, teremos os 8 valores correspondentes a 0 irmão, ou seja, ó, os 8 primeiros valores serão 0 irmão, seguido dos 15 valores de 1 irmão. E assim por diante. Então, o 20º e o 21º valores serão ambos 1 irmão. Logo, a mediana é igual. Então, pessoal, como os dois valores do centro do conjunto são 1 e 1, a mediana, como nós vimos, vai ser a soma desses dois valores dividido por 2. Então, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, 1. A mediana do número de irmãos dos alunos da turma é 1 irmão, certo? E aí, minha gente, nós já finalizamos o exemplo A, certo? Nós vamos agora, pessoal, para o exemplo B. A diferença é que no exemplo B, pessoal, nós teremos uma tabela de frequências com intervalos. Vejam, exemplo B. Frequências de intervalos de peso de um grupo de pessoas. Então, pessoal, nessa pesquisa realizada foi observado o peso de um conjunto de pessoas. Aí, pessoal, na nossa tabela de frequência, nós temos aí na primeira linha os diferentes
intervalos de pesos desse grupo de pessoas e na segunda coluna, ou melhor, na segunda linha, a frequência absoluta de cada um desses intervalos. Então, pessoal, vamos analisar a tabela. Vejam, por exemplo, nós vemos aí I, pessoal, e no intervalo de 40 a 44 quilos, a frequência absoluta é 1. E isso quer dizer, pessoal, que naquele grupo de pessoas, há uma pessoa com um peso entre 40 e 44 quilos. Pessoal, no intervalo de 44 até 48 quilos, a frequência absoluta aqui é 3. Significa que, pessoal, naquele grupo de pessoas há 3 e tem seus pesos entre 44 e 48 quilos. Aí, continuando, pessoal, no intervalo de 48 a 52, a frequência é 7, de 52 a 56, 6, e de 56 a 60 quilos, há 3 pessoas naquele grupo. Pessoal, para sabermos o número total de participantes da pesquisa, o número total de elementos da amostra, eu sempre faço a soma das frequências. Então, 1 mais 3, 4, mais 7, 11, mais 6, 17, mais 3, 20 pessoas participaram da pesquisa, certo? Pessoal, nós vamos agora ver como calcular as medidas de tendência central utilizando a tabela com intervalos. Vejam. A partir da tabela em que os pesos estão agrupados em classes ou intervalos, consideramos em cada classe o seu valor médio, VM, e anexamos uma nova linha à tabela. Assim temos. Pessoal, vejam. Nós vamos agora, a princípio, antes de calcularmos o valor das medidas de tendência central, antes de calcularmos o valor da média, da moda e da mediana dos pesos desse grupo de pessoas, nós vamos agora calcular, pessoal, para cada um desses intervalos, um valor chamado de valor médio, ou também chamado de ponto médio desse intervalo. Pessoal, o valor médio do intervalo é um valor que está localizado exatamente no centro, no meio do intervalo. Por exemplo, eu tenho aí um intervalo de 40 a 44 quilos. Então, pessoal, eu vou aí calcular um valor e está exatamente no meio, no centro desse intervalo, certo? Esse valor está localizado no meio, no centro de cada intervalo. Eu vou chamar de valor médio do intervalo, certo? Aí, pessoal, observando aí, primeiro, como nós vimos nas aulas anteriores, por exemplo, nesse intervalo de 40 a 44 quilos, o limite inferior do intervalo é 40 e o limite superior do intervalo é 44, certo? Nós vimos também, pessoal, nas aulas anteriores, o conceito de amplitude relativa do intervalo. O que é amplitude relativa do intervalo, professor? Vocês lembram? É a diferença entre os limites de cada intervalo, certo? Então, por exemplo, pessoal, de 40 a 44 quilos, quanto é a diferença desses limites? De 40 para 44, a diferença é de 4 quilos. Então, essa diferença nós chamamos de amplitude relativa do intervalo. Pessoal, a amplitude relativa ela é igual em todos os intervalos da tabela. Vejam, de 44 a 48, qual é a amplitude relativa, pessoal? 4. Qual é a diferença de 48 para 52 quilos? 4 quilos. Qual é a diferença de 52 para 56? 4 quilos. E assim por diante, certo?
Aí, pessoal, após lembrarmos o que é amplitude relativa de cada intervalo de classe, nós vamos agora calcular, como eu falei para vocês, o chamado valor médio de cada um desses intervalos, certo? Aí, pessoal, aqui nós vimos ó, de 44 menos 40 é a mesma coisa de 48 menos 44, e a mesma coisa de 52 menos 48, e assim por diante. Tá? E nós vimos a amplitude relativa do intervalo é 4 kg, certo? A diferença entre os limites do intervalo é 4 kg. Então, pessoal, ó, aí nós fizemos o seguinte, ó, a diferença dos limites do intervalo é de 4 kg, certo? O autor ele fez o seguinte, ele pegou a amplitude relativa e dividiu por 2. 4 dividido por 2, 2. Aí, pessoal, para encontrar o ponto médio de cada um desses intervalos, a gente pegou aqui o limite inferior de cada intervalo e somou a ele o valor 2. Então, nós temos 40 mais 2, 42, 44 mais 2, 46, 48 mais 2, 50, 52 mais 2, 54 e 56 mais 2, 52, com suas respectivas frequências da tabela, certo? Ou, pessoal, de outra forma bem simples também vocês poderiam fazer o seguinte, por exemplo, vejam, de 40 a 44 quilos, qual é o valor que está no meio de 40 a 44? Esse valor está no meio é o 42. Professor, o que eu posso fazer também para descobrir o valor médio de cada intervalo, de forma ainda mais simples? Minha gente, vocês podem, por exemplo, somar os limites do intervalo e dividir por 2. Por exemplo, 40 mais 44 dá 84. 84 dividido por 2, 42. Então, o valor médio do intervalo é 42. Pessoal, ó, 44 mais 48 vai dar 92. 92 dividido por 2, 46. Então, o valor médio desse intervalo é 46. E assim por diante. Ou seja, para calcular, pessoal, o valor médio de cada intervalo, você pode fazer o seguinte: soma os limites do intervalo e divide por 2. O resultado disso é o valor médio de cada intervalo, certo? Aí, pessoal, nós temos aí os intervalos e o valor médio de cada intervalo. Ó, de 40 a 44, qual é o valor que está no meio do intervalo? É o 42. De 44 a 48, qual é o valor médio do intervalo? 46. De 48 a 52, 50. Qual é o valor médio de 52 a 56? 54. E assim por diante. Pessoal, uma outra forma também de você calcular de forma bem simples o valor médio do intervalo é o seguinte, vejam. Você faz 40 mais 44, 84, dividido por 2, 42, né? Você descobriu, pessoal, o valor médio do primeiro intervalo, certo? Se você saber o valor médio dos próximos intervalos, você pode fazer o seguinte. Ao valor médio do primeiro intervalo, você soma a ele a amplitude relativa do intervalo. E nesse caso é a diferença entre os limites do intervalo, certo? E nesse caso é de 4 kg. Então vejam, ó, fica bem simples. Calculei o valor médio do primeiro intervalo. Para descobrir o valor médio do segundo intervalo por diante, basta eu somar ao valor médio do primeiro intervalo a amplitude relativa. E nesse caso é de 4. Então vejam, ó. Valor médio do primeiro intervalo, 42. Qual é o valor médio do próximo intervalo? Vai ser 42 mais 4. Vai dar quanto? 46. Aí depois, 46 mais 4. 50. 50 mais 4, amplitude relativa, 54.
54 mais 4, amplitude relativa, 58, e assim por diante. Então, pessoal, isso é uma outra forma de você calcular o valor médio do cada intervalo. Então, pessoal, na verdade, quando nós vamos calcular as medidas de tendência central para uma tabela ou um intervalos, a diferença é que antes de calcularmos a média aritmética, a moda e a mediana, você vai apenas calcular o valor médio de cada intervalo, certo? Como é que eu faço para calcular o valor médio? De forma bem simples. Soma os limites do intervalo e divide por 2, como eu falei para vocês, certo? Aí, pessoal, essa é a diferença dessa tabela para a tabela do exemplo A, certo? Então, ó, nós vamos agora, pessoal, no cálculo da média, na moda e da mediana, nós vamos agora só trabalhar com os valores médios de cada intervalo e suas respectivas, pessoal, frequências absolutas. Ou seja, pessoal, nós vamos considerar o seguinte a partir da hora. Vejam, é como se naquele grupo de pessoas tivessem, ó, uma pessoa com 42 quilos. É como se naquele grupo de pessoas tivéssemos, ó, 3 pessoas com 46 quilos. É como se tivéssemos, pessoal, naquele grupo de pessoas, 7 pessoas com o ponto médio desse intervalo, e é, ó, 50 quilos. Ó. É como se tivéssemos 6 pessoas com o ponto médio desse intervalo, e nesse caso é de 54 quilos. E é como tivéssemos 3 pessoas com um ponto médio do intervalo de 56 a 60, e é 58 quilos. Então, pessoal, nós só vamos trabalhar no cálculo da média, da moda e da mediana com as frequências absolutas e com os pontos médios de cada intervalo. Ou seja, pessoal, os limites de cada intervalo não entram no cálculo da média, da moda e da mediana. Sim, nós vamos apenas trabalhar só com os valores médios e suas respectivas frequências, certo? Então vamos lá, pessoal. Ó, começando pelo valor, a hora da média aritmética. Vamos lá. Pessoal, então é como se nós tivéssemos, pessoal, ó, olha lá a tabela mais acima. É como se eu tivesse uma pessoa com 42 quilos, 3 pessoas com 46 quilos, 7 pessoas com 50 quilos e assim por diante. Então, pessoal, se eu quero saber a média de peso daquele grupo de pessoas, o que é que eu faço? Primeiro, eu tenho que fazer a soma dos pesos de todas as pessoas do grupo e esse resultado dividir pela quantidade de pessoas, certo? Então, para eu fazer a soma dos pesos desse grupo de pessoas, eu vou pegar o valor médio de cada intervalo e multiplicar pela sua frequência. A soma desses produtos eu vou dividir pelo número total de participantes da pesquisa. Vejam, ó, com 42 quilos tem uma pessoa, então vou fazer, pessoal, 42 vezes 1 ou 1 vezes 42, mais com 46 quilos tem 3 pessoas, então vou fazer mais 3 pessoas vezes 46 quilos, mais 7 pessoas vezes 50 quilos, mais 6 pessoas vezes 54 quilos, mais 3 pessoas vezes 58 quilos. Muito bem, ó, pessoal, tá aqui, né? A representação dessas multiplicações. Tudo isso dividido por 20 é o número total de participantes da pesquisa. Então, pessoal, 1 vezes 42 quilos, vai dar 42, mais 3 vezes 46, 138, mais 7 vezes 50 quilos, 350 quilos, mais 6 pessoas a 54 quilos, dá quanto? 324 quilos, mais 3 pessoas a 58 quilos, dá quanto? 174 quilos.
pessoal, fazendo a soma de todos esses valores, nós vamos ter 1028. Ou seja, pessoal, a soma dos pesos dessas 20 pessoas dá 1028 quilos. 1028 quilos eu vou dividir por 20 pessoas. Então, fazendo a divisão 1028 por 20, isso aí vai nos dar 51,4. Logo, pessoal, a média aritmética dos pesos desse grupo de pessoas é 51,4 quilos por pessoa, certo? É a média de peso desse grupo de pessoas, certo? Já calculamos. Então, pessoal, após sabermos qual é a média de peso, vamos agora descobrir qual é a moda dos pesos dessas pessoas. Vejam, a moda. Pessoal, vocês lembram que a moda do conjunto de valores é aquele valor de maior frequência. Logo, na tabela, eu vou observar quem é a maior frequência. A maior frequência é 7. E agora eu vou observar qual é o valor médio do intervalo que tem essa maior frequência. Então, pessoal, o valor médio do intervalo que tem a maior frequência é 50. Logo, pessoal, eu concluo que a moda dos pesos dessas pessoas é 50 quilos, porque é o valor de maior frequência. A maior frequência é 7. Quem é que tem essa maior frequência? É os 50 quilos. Então, a moda dos pesos dessas pessoas é 50 quilos, certo? Então, fazendo aqui a leitura, a frequência maior, 7, indica um intervalo de 48 a 52. Esse intervalo, pessoal, é representado, como eu falei, pelo valor médio dele, e é 50, e é o ponto médio. Logo, a moda é 50 quilos, certo? Muito bem. Pessoal, nós vamos agora ver a mediana do conjunto de valores. Minha gente, como nós sabemos, a mediana é o valor que está localizado no centro do conjunto de valores, desde esse conjunto de valores esteja organizado de forma crescente ou decrescente, certo? Pessoal, como na tabela de frequências, os diferentes valores da variável ou dos intervalos já vêm representados de forma crescente, nós vamos agora, pessoal, ver quais são os valores que estão ocupando o centro do conjunto de valores para então calcularmos a mediana do conjunto. Vejam, pessoal, vejam que nós só trabalhamos para calcular a média, a moda e também a hora, a mediana, com os valores médios e com as suas respectivas frequências, certo? Veja. Então, pessoal, nós vemos que, com 42 quilos, a frequência é 1. Com 46, a frequência é 3. Ou seja, pessoal, é como se no conjunto de valores nós tivéssemos o 42 repetindo-se uma vez, depois vem o 46 se repetindo quantas vezes? 3. Então, pessoal, o 50 se repetindo quantas vezes? 7 vezes dentro do conjunto de valores. Então, pessoal, vamos calcular a mediana do conjunto. Vejam, eu sei que o número total de participantes da pesquisa foram 20 pessoas. Logo, o conjunto de valores teria 20 valores. Pessoal, como 20 é um número par, para calcular a mediana desse conjunto, eu teria que selecionar os dois valores que estão no centro do conjunto. Depois, somar eles e dividir por 2. O resultado disso é a mediana. Então, pessoal, eu preciso saber primeiro qual é a posição dos valores que estão no centro do conjunto e depois saber, pessoal, quem são esses valores que ocupam as posições centrais. Então, vejam, como vocês viram a hora e também na aula anterior. Para eu saber, primeiro, pessoal, a posição dos valores centrais, eu sempre vou pegar o número total
de participantes da pesquisa, e nesse caso é 20. E esse resultado, minha gente, eu vou sempre dividir por 2. Então, ó, como o total das frequências é 20 e é um número par, os dois valores centrais são o décimo e o 11º. O que o autor fez? Ele pegou o 20 e dividiu por 2. Dá quanto, minha gente? 10. Então, quais são os dois valores do centro do conjunto? As posições dos dois valores do centro do conjunto são o décimo e o seguinte, e é o 11º, certo? Então, pessoal, eu já sei quais são as posições dos valores do meio do conjunto. É o décimo e o 11º, certo? Agora eu preciso saber, pessoal, quem são os valores que ocupam a 10ª e a 11ª posição nesse conjunto de 20 valores. Então, minha gente, nós vamos para a tabela. Preste atenção, é bem simples, como nós vimos no exemplo anterior. Ó, eu quero saber, pessoal, a mediana dos pesos desse grupo de pessoas. Para isso, eu vou trabalhar apenas com o valor médio e com suas respectivas frequências. Vejam, por exemplo, ó, eu sei que com 42 quilos, a frequência é 1. Significa que no conjunto de valores, o 42 se repetiu uma vez e ele é o primeiro valor, certo? Depois, pessoal, do 42 quilos, vem na ordem 46 quilos. Qual é a frequência? 3. Significa que, pessoal, do primeiro até 1 mais 3, 4, né? Então, do primeiro até o quarto valor, nós temos o 46. Então, ó, no conjunto de valores, o primeiro valor é 42. Aí, do segundo até o quarto valor, é o 46 quilos, certo? Aí, depois de 46 quilos, pessoal, vem 50 quilos. Qual é a frequência? 7. É dizer, pessoal, e do quinto valor até o 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Pessoal, do quinto valor até o 11º, esse valor é o 50, certo? Então, ó, na lista de valores, o 42 é o primeiro. O 46 é do segundo até o quarto. E os 50 quilos vai do quinto valor até o 11º, certo? Até o 11º é o 50. Se, pessoal, até o 11º é o 50, beleza. E as posições que eu quero, para saber quem representam as posições centrais, são o 10º e o 11º. Então, se o 11º é 50, o 10º valor da lista também é o 50, certo? Então, aí, pessoal, eu concluo que os dois valores que ocupam as posições centrais do conjunto de valores são o 50, o 10º, e o 50 quilos, o 11º, certo? Então, minha gente, agora ficou simples. Para calcular a mediana, eu vou apenas somar o décimo com o 11º valor, os dois valores centrais, soma eles e divido por 2. O resultado disso é a mediana. Então, pessoal, a mediana do peso desse grupo de pessoas é 50 mais 50 dividido por 2. A mediana é 50 quilos, certo? Então, minha gente, nós vimos que a mediana do conjunto de valores é 50 quilos. Então, a partir daí, pessoal, para essa tabela de frequências com intervalos, o que foi que nós fazemos? Primeiro, calculamos o ponto médio ou o valor médio de cada intervalo. E a partir daí, pessoal, para calcularmos a média aritmética, a moda e a mediana, nós só vamos utilizar, como vocês viram, o valor médio de cada intervalo e suas respectivas frequências, certo?
absolutos. E aí, pessoal, nós calculamos primeiro a média de peso desse grupo de pessoas foi 51,4 quilos. Calculamos a moda do peso dessas pessoas, a moda foi 50 quilos. E, por fim, calculamos a mediana desse grupo de pessoas, a mediana do peso desse grupo de pessoas, e nesse caso foi também 50 quilos, certo? Então, pessoal, está finalizado aí esse tópico. Eu quero que vocês, a partir daí, em casa, aí nas suas casas, já respondam o exercício que está aí na folhinha, eu entreguei a vocês, e também está aí no livro, né, que foi postado aí no grupo e sala de aula. Vocês vão responder o exercício da questão 23 até a questão 33, certo? E é esse exercício aqui, e vocês estão vendo, questão 23, vou passar rápido até a questão 33, certo? Essa daí. Então, pessoal, após responderem, é claro, vocês vão me enviar pelo grupo sala de aula, certo? Obrigado, minha gente, e até as próximas aulas.